Olá, com você, professor Alex Douro. Na aula de hoje falaremos sobre estrutura geológica do Brasil. A princípio, você precisa lembrar que, de acordo com as eras geológicas, você vai tendo o processo de formação, de estruturas geológicas, passando pela arqueozoica, proterozoica, paleozoica, mesozoica e cenozoica, perfeito? E a gente pode identificar exatamente os escudos cristalinos, as bacias sedimentares e os dobramentos modernos, ok? O que é que você precisa entender, querido estudante, nessa aula de hoje? Primeiro, você precisa lembrar que a estrutura geológica do Brasil, ela é exatamente marcada por uma diversidade de material. E a gente precisa lembrar, a princípio, que a estrutura geológica de um lugar, ela se refere a um tipo de rocha, a um tipo de material, que forma aquele solo, e que forma também o seu subsolo. E a gente precisa lembrar que esse processo aí de estrutura geológica, ele está diretamente relacionado à questão de processos endógenos, processos exógenos e, claro, ao tempo da era geológica do Brasil e do mundo, ok? A gente precisa lembrar também que a estrutura geológica do Brasil divide-se em três partes. Nós temos os dobramentos antigos, temos os escudos cristalinos e temos as bacias sedimentares, ok? Vamos começar pelos dobramentos antigos. A gente precisa lembrar que os dobramentos antigos, também chamados de cadeias orogênicas, eles surgem do erguimento ou soerguimento ou do levantamento lento e horizontal de placas, ok? Tectônicas, que passaram por intensos processos de transformações internas. E a gente precisa também lembrar que eles passam por transformações externas, através de processos erosivos. Então, nós temos os modeladores do relevo. Como o grande modelador do relevo é a questão da erosão. Não esqueçamos que os dobramentos antigos, eles surgem de pressões laterais, ok? Que ocorrem em rochas com plasticidade. Ou seja, rochas que, na verdade, têm a capacidade de soerguer, de dobrar, ok? E os principais processos transformadores ou modeladores dos dobramentos antigos são justamente o intemperismo e a erosão. A gente percebe claramente que o intemperismo é uma alteração física, química e ora biológica, enquanto a erosão pode ser fluvial, pode ser eólica, pode ser glacial e assim como pluvial. Como a gente percebe nessa estrutura rochosa, ela passou por um processo de transformação e passa continuamente. Esses são os chamados dobramentos antigos, ok? Dando continuidade, a gente precisa entender agora os escudos cristalinos. Os escudos cristalinos, também chamados de clatons, eles são terrenos mais antigos no Brasil, ok? E são amplamente erodidos, ou seja, passam por intensos processos de transformação. E esses escudos cristalinos, como por exemplo o escudo das Guianas, o escudo da parte sul amazônica, eles passam por um processo de transformação e, claro, eles são áreas exatamente de baixas altitudes, ok? Mas nós percebemos que nas áreas no norte do Brasil e na região das Guianas, nós encontramos exatamente escudos cristalinos com altas altitudes. Uma outra coisa que você precisa perceber é que os escudos cristalinos, eles na verdade, eles recobrem 36% do território brasileiro. Eles são ricos em jazidas minerais, como ouro, ferro, bauxita e vários outros tipos de materiais. E não esqueça que esses escudos cristalinos passam por intensos processos de transformação, ok? Dando continuidade, a gente precisa entender exatamente a questão relacionada às bacias sedimentares. Não esqueça que, como nós falamos, os dobramentos antigos e os escudos cristalinos nada mais são que rochas magmáticas, ok? E rochas metamórficas, ok? Que passam por processos de transformações, dando origem às bacias sedimentares. Então, observe, essas bacias sedimentares, elas surgem do acúmulo de sedimento, em áreas mais baixas, perfeito? E esses sedimentos ou detritos, eles na verdade são oriundos do desgaste, sofrido tanto pelas rochas,
né, exatamente a partir de processos erosivos, a partir de processos, né, intempéries que aconteceram exatamente nos escudos cristalinos e exatamente lá nas áreas dos dobramentos antigos. Concluindo, portanto, as bacias sedimentares elas ocorrem exatamente a partir do intenso processo de desgaste, né, que ocorre nas rochas em terrenos mais altos. Lembrando que elas são frutos do desgaste que ocorre tanto nos dobramentos antigos, assim como nos escudos cristalinos. E você precisa lembrar que as bacias sedimentares elas recobrem 64% do território brasileiro, são ricos em combustíveis fósseis, como o petróleo, o gás natural e o carvão mineral. Observe, né, as camadas de deposições que vamos percebendo. A gente percebe pela coloração, né, que é justamente típico desse processo de sedimentação, perfeito? Essa foi a nossa aula, um forte abraço, fique com Deus e que Deus lhe abençoe. Até a nossa próxima aula.